Bem-vindos ao Runway Podcast. Runway, no dicionário dos negócios, em geral Cash Runway ou fôlego em caixa, significa uma pista de pouso para encerrar uma empresa. Pista curta ou pista longa, e sempre com decisões difíceis, nos negócios e na vida. Convido empreendedores e quem os acompanham para abrir a caixa preta de conhecimentos vividos e adquiridos nessas horas de voos, sejam cenários de pousos ou decolagens. Nossas trajetórias nos conectam. Me conte a sua. Olá, eu sou Felipe Albuquerque e bem-vindos ao Runway Podcast. Nossas trajetórias nos conectam. Me conte a sua. Eu abro aqui esse episódio, hoje um dia super especial. Eu estou com uma pessoa que me ajudou aqui desde o day one, desde o início, e me orientou o que fazer, o que não fazer. Então, é um dia bem especial. Antes de apresentá-lo, eu vou agradecer meus apoiadores, Chocolate Jur, família Landman, um grande abraço para todo o time que faz esse chocolate incrível, saindo do cacau na Bahia, na fazenda que produz um cacau maravilhoso, até as lojas da Chocolate Jur espalhadas aí pelos estados de São Paulo. A Use You, que é uma marca de camisetas, meias, e eles utilizam tecidos super especial, 100% algodão, fibra Pima, e também de um grande amigo, agradeço o apoio. E a nossa colaboração com o Instituto Brasil Solidário, que é uma instituição focada no ensino para educação pública, né? Eles levam, através de jogos de tabuleiro, educação financeira e outros tipos de jogos com nutrição, com conhecimento geral. E é muito bacana, um trabalho de 25 anos que percorreu o Brasil todo. Hoje já está fora das fronteiras do Brasil e levam esse tipo de educação para mais de 2 milhões de alunos. Então, uma grande alegria poder dar esse apoio para o Instituto Brasil Solidário. E hoje eu estou aqui com um amigo, ficamos amigos, Michel Bogli. Grande honra ter você aqui. Prazer Muito é meu, obrigado. Felipe. Estou contente de finalmente estar aqui conhecendo, né, as instalações do estúdio do Runway e feliz que o seu projeto, né, eu que fui consultado e a gente trocou muitas ideias lá no começo, que seu projeto decolou e está dando certo, né? Decolou. Não sei. Ainda está subindo, ainda está ganhando altitude. Exato. Hoje eu me sinto aqui mais ou menos uma analogia, o piloto de MD-11 com não sei quantas mil horas de voo, eu aqui com um monomotor decolando na pista e ele do meu lado aqui de instrutor, tá? Então eu estou bem orientado. Quem dera. Uma baita alegria e realização também, vamos pontuar. A gente tem bastante assunto aqui para percorrer, mas eu acho que antes de abrir a pauta, eu vou contar um pouquinho como é que eu cheguei no Michel, como é que a gente se conheceu. Episódio 315, você apresentou o Dr. Geraldo Lorenzi, Exato. GG, professor GG, para quem já Isso. conhece ele. Alguns episódios antes, o Michel falou para a audiência dele: poxa, eu estou querendo fazer um episódio para falar sobre sono, a importância do sono e as doenças relacionadas ao sono, etc. Como isso importa e impacta na saúde do esportista, né? E aí eu escutei esse episódio, já era seguidor do Endorfina, sempre gostei do canal. E eu falei, poxa, vou mandar uma mensagem pro Michel, eu vou indicar o Dr. Geraldo. Mandei lá um direct e desde então a gente acabou se conectando e eu acho que o Dr. Geraldo teve um episódio aí também super bacana, né? Até hoje eu falo, troco ideia. Você Fiz exames conversa com ele, obviamente, né? Aham. Depois lá com a Biologics. 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 Biologics, para quem não sabe, é uma solução para você fazer o exame do sono. A Polissonografia. polissonografia é uma metodologia super simples. Você leva um device, coloca no dedo, instala um app no celular, você faz esse primeiro exame em casa. Isso. Dependendo do nível de apneia obstrutiva do sono que você tem, na verdade a dessaturação de oxigênio durante a noite, né, a oximetria noturna,
Você vai para um laboratório do sono e aí você vai ser todo Exato. conectado com os eletrodos, enfim. É. E que bom que até hoje você fala com o Dr. GG. Sim. É. E que bom que eu também não tive nenhuma obstrução grave ou nada que exigisse que eu fosse investigar e eventualmente tratar Ah, a qualidade do meu sono. Mas na época eu estava tentando descobrir por que eu estava acordando cansado ou com a sensação de cansado. E uma das hipóteses foi a questão do sono. Por isso que eu expressei essa vontade sim. de ir além. E foi enfim, é uma pessoa muito legal, né? Assim, eu gosto dele. Vira e mexe, ele manda umas sugestões para mim e Uhum. tal. Assim, é uma pessoa que eu tive o privilégio de conhecer graças a você e que eu prezo aí com bastante carinho essa amizade. Bom, eu fico feliz de poder indicar e colocar as pessoas em contato. Eu acho que até esse é um pouquinho da raiz aqui do Runway, né, do podcast, que é trazer pessoas com as quais a gente teve a alegria, a oportunidade de conhecer na vida e compartilhar essas histórias. E aí as histórias sempre têm o olhar mais para o que deu certo, mais para o que não deu certo, para os momentos de dificuldade. Como já tem muita gente falando do que deu certo, vamos falar das dificuldades, dos pousos forçados. Acho que esse Exato, é. é o propósito. Deixa um abraço aqui, Dr. GG. Um grande abraço meu, do Michel, Sem dúvida. para todo o time da Biologics também. Vamos lá. Michel, eu fiz um levantamento aqui, a lição de casa, né? Assim como você tem essa destreza, né? Você faz um raio-x ali dos seus convidados. Eu não sei se se eu conseguir fazer um raio-x tão bom, mas eu vou tentar. Eu fiz o melhor aqui. Ah, Michel, triatleta profissional entre 88 e 97, com mais de 150 participações em provas nacionais e internacionais no triatlon, representando marcas como Pão de Açúcar, Nike, Reebok, integrou a seleção brasileira 6 vezes, conquistando diversos títulos nacionais. Se eu errar alguma coisa, você me fala, hein? Não, tá certo. Em Certinho. 97, migrou para as corridas de aventura, que davam seus primeiros passos no país. Já em 2001, voltou à cena do ciclismo de ultradistância, participando num Race Across America na categoria de dupla. No mountain bike, você também teve uma participação na mais famosa prova do mundo naquele momento. Talvez hoje até exista alguma outra prova. Não, É uma continua dúvida que sendo. É uma surgiu, prova super famosa ainda. Ela cresceu mais ainda, né? Ela virou um que é a negócio Cape Epic. gigantesco. Exato. Bacana. Foi protagonista do desafio de 24 horas de ciclismo em Fortaleza e organizou mais de 40 corridas de rua em diversas capitais. Atuou como diretor técnico das 2 primeiras edições brasileiras do L'Étape by Tour de France. Liderou o programa de esportes e colaborou para o GPA por mais de 15 anos. E desde 2017 dedica-se ao podcast Endorfina, projeto pioneiro nos esportes de endurance no Brasil, onde despertou o lado apresentador, que o levou para atuar nas coberturas de eventos como Ironman 70.3 em São Paulo, em 2019, entre outros. Michel, foi bem? Tem esporte aí, né? Tem Caramba, muita coisa. Não, tem muita prova. Pois é, cara. Minha vida foi e é, né, ainda muito pautada no Uhum. esporte, cara. É bizarro, porque não foi planejado, Aham, muito menos sonhado. Eu era um garoto que tinha muita energia. sim. Fui criado pela minha mãe viúva, meu irmão, éramos nós 3 em casa, só que eu sempre tive muita energia. Uhum. Enquanto dava, eu gastava na turma do prédio, né, que era uma turma muito energética também, sempre com a bicicleta muito presente, mais do que o skate, infinitamente maior do que a bola. A bola nunca fez parte do meu dia a dia, Sim. talvez por não ter tido a figura do pai, né, e tal. E de repente, quando eu vi, eu estava jogando polo aquático justamente para gastar energia. Era uma modalidade que a mãe de um amigo, vizinho, Uhum. falou: olha, meu filho está bem melhor, o Maurício está bem melhor porque ele está fazendo esse negócio de polo aquático. Chega em casa morto. Aí minha mãe falou: ótimo. Não lembro se eu ofereci algum tipo de resistência, mas era um amigão meu. Eu falei: também vou. E aí do polo aquático fui para o triatlon, porque o Clube Pinheiros, onde eu jogava polo aquático, tinha uns triatletas.
E aí, cara, quando eu vi, né, eu já tô com 54 Você anos já e tava... continuo treinando diariamente, Aham. adoro o esporte, e acabei trabalhando no grupo Pão de Açúcar, que foi importantíssimo, né, depois de ter sido atleta do grupo, durante alguns anos do grupo enfim, de atletas profissionais, né, o Pão de Sim. Açúcar notadamente investiu muito no triatlon, Aham. e eu tive o privilégio e a sorte de ter sido parte desse investimento, desse patrocínio, dessa equipe, E por como é que alguns você, anos. voltando um pouquinho aqui vamos dizer, na sua infância, primeira bicicleta, imagino que foi uma Caloi Cross, foi alguma coisa cross. Não Não foi foi, a primeira, ou porque eu foi era uma muito Caloi garoto. 10 já? Como eu sou, né, eu sou de Ah, 69, não é. existia, né, Caloi Cross quando eu comecei a pedalar. Mas tinha alguma modalidade de bicicleta cross ou era... Não, a Caloi Cross ela veio Ah, com o filme do ET. é verdade, 84, Isso, mais ou menos. 83. Ah, E aí a Caloi, muito espertamente, uhum, né? Aí eu não sei como é que funcionam os trâmites, já existia nos Estados Unidos, a Caloi lançou a Caloi Cross uhum. na esteira do filme do ET, que Sim. tinha a turminha que andava de Caloi Cross e o Ah, voo do nossa, ET, né? incrível. Esse filme é Exato, fantástico. fantástico, fantástico. E aí, eu já andava de bicicleta, tinha bicicletas dobráveis, a berlineta, tinha uma que era fantástica, uma bicicleta que só as pessoas, talvez da minha faixa etária, vão lembrar, chamava Caloi C3, ela tinha 3 marchas, era uma Aham. bicicleta no estilo chopper, daquelas motos americanas de, Ok, com um de, de quadro mais estrada. esticado. Exato, com Ah, banco comprido. E ela tinha 3 marchas que parecia o manche de um avião, bem no meio do quadro, assim. Você tinha que mudar a marcha, eu três lembro dessa marchinhas, você bicicleta. lembra? Ah, E aí, quando veio a Caloi Cross, que era uma bicicleta que prometia não que você voasse, né? Mas uhum, assim, que você poderia saltar e você poderia passar em buracos, pedras, rampas, né? uhum. E aí a turma, que era a turma dos bicicleteiros do prédio, praticamente todo mundo foi ganhando a sua, comprando, os pais foram dando e tal, e aí pronto, foi o que abriu as portas para você usar a bicicleta não apenas como um brinquedo, mas também como uma maneira de você ir às pistas Sim. e se aventurar. Eu cheguei até a competir, se eu não me engano, não tenho muitas memórias, mas eu cheguei acho que até a competir de Caloi Cross, de bicicross, na pista da Marginal, onde hoje é o Parque do Povo, Sim. Até né? então era o Clube do Mé, Clube do Mé, que tinha e a pista. Caloi montou uma e a Monark tinha uma outra pista, eu não lembro onde é que era. Aqui, inclusive, no Vila Lobos tinha um lugar para andar, né? Onde é o Sim. parque, onde é o shopping hoje, onde Uhum. nós estamos. E, e aí eu fui crescendo, a bicicleta foi ficando pequena e a Caloi lançou a que seria talvez a primeira mountain bike brasileira, Aham. que nada mais era do que um quadro de mountain bike, com pneu de mountain bike, com uma roda de mountain bike, não tinha suspensão nenhuma, Era tinha Caloi algumas Cruiser. marchas, que era a Caloi Cruiser. Aham. E aí com a Caloi Cruiser, a gente já mais velho, eu ia para o clube Uhum. Pinheiro jogar polo aquático, eu ia pedalando e voltava de BMX. A Cruiser tinha 5 marchas, se não me Eu não engano. lembro, É, o eu não começo lembro, eram eu cinco precisaria olhar, marchas. deve ser. Eu lembro porque eu saía de casa com os amigos também. A gente saía da região ali do Morumbi e a gente pedalava até o Pacaembu. Uau. É, eu tinha, sei lá, 15, 16 anos. E eu ia com uma Caloi Cruiser com 5 marchas. Que era fantástica, né? É, Assim, a gente achava que, eu tenho uma saudade dessa bicicleta, não sei por é. que que eu me desfiz. Mas aí você já está numa bicicleta de adulto, né? Que não tem bicicleta maior do que aquela. Uhum. E aí eu já comecei a fazer viagens para o Guarujá de bicicleta, né? Fazia assim, tipo 4, 5, 6 horas para descer a Que serra, voltava de bacana. ônibus É. e tal. Então, quando surgiu o triatlon por um cartaz, Uhum. naquela época não tinha outra maneira de você se informar, tinha um cartaz colado. Eu falei, bom, eu já ando de bicicleta, eu já nado por causa do polo aquático. Eu já tinha corrido algumas São Silvestres, porque o polo aquático te dá esse condicionamento, te exige que você corra antes, na Sim. época exigia. Uhum. Então eu já tinha me arriscado a correr algumas São Silvestres, mesmo menor de idade. E aí eu falei, bom, isso aqui não vai ser difícil, vai ser inédito juntar as 3 modalidades, mas até no meu primeiro triatlo não foi uma coisa que eu antecipei como uma coisa difícil, impossível. Claro, eram distâncias curtas, mas foi incrível a minha participação nessa primeira prova em Angra dos Reis. Eu já tinha 18 anos, tinha ganhado um golzinho e tudo mais, e aí Aham. fui sozinho dirigindo até lá, não conhecia ninguém.
peguei uma bicicleta emprestada, que era uma bicicleta de pneu fino, né? Não ia com a minha. Era uma Caloi 10? Era uma Caloi 10. Uma Caloi 10. Né? Peguei uma bicicleta emprestada e, claro, eu fiz a prova do jeito que deu, mas eu terminei, assim, surpreso que eu tinha conseguido concluir em 1 hora e pouquinho, a 750 metros nadando, 20 quilômetros pedalando e 5 quilômetros correndo. Mas, obviamente, né, não tinha chegado na frente. Eu falei, cara, isso aqui foi difícil, mas deu para fazer. Mas muita gente fez muito mais rápido do que eu. E eu lembro direitinho aquele pensamento, bom, mas tem tantas mulheres que fizeram mais rápido do que eu, né? E eu quero experimentar mais, eu quero fazer mais, né? Talvez se eu treinar um pouquinho mais, ou se eu entender o que é isso, eu consigo ir melhor. Não era muito objetivo nesse momento. Era não só era assim, performance, não, era talvez ir mais longe. era o desafio, né? Aham. É o que eu digo para muita gente hoje no endorfina, assim, o triatlon, esses triatlons curtos, eles não são mais tidos como um desafio. Da mesma maneira que uma corrida de 10 ou de 20 quilômetros, as pessoas não acham um desafio. As pessoas querem usar como um pretexto, como um treino, um passo para que você faça uma maratona. Sim. Um Ironman. Eu acho que o Dennis Wang, não foi? Dennis Wang, que você entrevistou, ele falou exatamente isso, que hoje, se você falar que você fez um triatlon, um short, ninguém se surpreende. ninguém se surpreende. Só ganha mérito pelo Ironman. Exato. E peraí, né? Tem um baita do mérito a pessoa. Não, tem um mérito total. Enorme. Assim, é difícil, se você vai começar, já é difícil por si só. Sim. Mas se você já tem experiência, claro, aí você quer fazer cada vez mais rápido. E é um esforço diferente, né? O coração muito mais alto, você sempre muito mais no limite da sua capacidade. Mas é igualmente interessante. É igualmente interessante. Agora, claro, né? Se você passa 6 meses, 8 meses, 10 meses, 1 ano treinando para uma maratona ou treinando para um Ironman, é claro que aquilo tem um peso muito mais importante naquele momento, porque é uma coisa que você ficou anos, ou 1 ano, meses treinando. Que uma prova curta você consegue treinar, dependendo do teu condicionamento físico, 1, 2 meses, e você consegue participar de uma praticamente na sequência da outra, né? Mas não tira o mérito, e naquela época nós não tínhamos mais o Ironman no Brasil, o Ironman tinha acabado, já tinha acontecido no Rio de Janeiro, mas o lance que eu acho que unia todo mundo naquela época era que assim, cara, isso aqui é uma coisa desconhecida, vamos fazer, vamos experimentar para ver o que é. Independente da distância ser longa ou curta, né? E depois houve os meio Ironman, na época a gente chamava de meio Ironman, e aí eu fui também, participei, ganhei um e tudo mais, e que era aí já assim, bom, agora eu já estou conseguindo me desafiar num nível maior, né? Sim. E aí quando os Ironman vieram para o Brasil de volta, já na franquia do Carlos Galvão, aí eu já estava nas corridas de aventura. Sim. E como que você entrou, antes da gente entrar no Race Across America, no mundo corporativo, né? Você ficou por 15 anos Pois aí. Como que foi essa entrada? O que... Então, Conta essa é uma história, Ah. essa é uma história interessante, porque foi uma conjunção de fatores, eu nunca tinha pensado, né? A minha ideia era, eu já tinha assim que eu casei, tá? Eu casei com 22, 24 anos, eu era atleta profissional, aí eu casei, e o atleta profissional, aí dá pra gente colocar bastante entre aspas, você não conseguia viver do esporte. São pouquíssimas as pessoas hoje no triatlon que vivem do esporte, mas naquela época muito menos, né? Enfim, tudo era diferente, não dá para dizer não dá nem para traçar um comparativo. Mas quando eu casei, eu ainda morava na casa da minha mãe, eu casei e meio que eu fiz junto para abrir alguns estacionamentos com um sócio. Estacionamento de carro. Ok. Na época era uma coisa muito boa e não tinha essa concorrência de mega corporações e tudo mais, né? Estava começando a se criar estacionamentos organizados. Então eu fui empreendedor do ramo de estacionamentos durante, sei lá, 15 anos, por aí mais ou menos. Mobilidade urbana. Setor de Mobitex. Exato. E
E vivi muito bem durante esse tempo. E aí eu pude largar o triatlon como profissional, não abrir mão dos patrocinadores e tudo mais, porque eu já percebi que a minha dedicação assim, ia ficar dividida, né? Afinal de contas, agora eu tinha compromisso, ainda mais abrindo do zero, sem conhecimento nenhum. Meu sócio já tinha alguns estacionamentos, passou um pouquinho de know-how, mas era mesmo no braço que você tinha que carregar as coisas. Sim. E aí, nesse meio tempo, eu já tinha sido atleta profissional do grupo Pão de Açúcar, inclusive eu abri mão do patrocínio. Ok. Mas nas corridas de aventura eu adquiri uma amizade muito grande com o João Paulo Diniz, dessa época. Ok. Eu fui competir corridas de aventura com o João Paulo Diniz na minha equipe. Então a gente continuou tendo um relacionamento de amizade, independente do que tinha acontecido quando eu era um atleta do grupo Pão de Açúcar. E aí um belo dia, minha primeira filha tinha nascido, você fica naquela coisa assim, cara, a gente precisa sair de São Paulo não dá, São Paulo não dá. Isso anos 2000, né? Exatamente. Sim. Ano 1999, 2000. E conversando com esse meu amigo, que era meu sócio, morava em Fortaleza, eu pensei e falei, bom, quem sabe eu não conheço ninguém em nenhum outro lugar do Brasil. Eu não conheço Fortaleza, mas Fortaleza, pelo que ele me diz, é um lugar fantástico, né? O clima ajuda, você consegue treinar, você não tem trânsito e você... E tem um monte de coisas acontecendo em Fortaleza naquela época que, de repente, a gente poderia empreender lá de alguma maneira. Bom, não rolou nada de empreender, passei lá uma temporada no final de ano, de um ano X lá, de 99, do ano 2000, se eu não me engano, exatamente na virada de 2000 para 2001, passei um mês lá, e todas as ideias que a gente poderia ter de empreender e tudo mais, até de estacionamento eu não dava, porque meu sócio naquela época estava dominando a cena de estacionamentos lá. Eu fui correr, né? Todo dia de manhã a gente ia treinar, e nesse dia eu fui correr, e encontrei um executivo do Grupo Pão de Açúcar, um alto executivo do Grupo Pão de Açúcar, correndo lá. Que era uma pessoa... Incrível, né? Exato, que era uma pessoa que eu tinha tido bastante contato e tudo mais. E eu me surpreendi, porque eu nem imaginei que teria Pão de Açúcar, unidades da loja, do supermercado Pão de Açúcar em Fortaleza. Acabou que era a segunda maior praça do Brasil, muito maior do que Rio de Janeiro, porque eles tinham adquirido uma rede pequena. E da noite para o dia, o número de lojas quase que triplicou. Chegava a ter um Pão de Açúcar na frente do outro na avenida, porque era uma loja do concorrente, o Pão de Açúcar comprou, ficaram 2 lojas. E ele me contou rapidamente isso, né, num trote na beira-mar, e ele perguntou o que eu estava fazendo lá, eu falei, quero morar aqui, que paraíso, aquela coisa, né, olha que delícia, a gente aqui às 5h30 da manhã, correndo na praia, maior visual e tudo mais, e ele falou, puxa, vamos voltar para São Paulo no ano que vem, né, porque era a virada do ano, você me procura porque eu acho que dá para a gente fazer alguma coisa aqui. E no final das contas, um ano e pouco depois, estava eu me mudando para Fortaleza para abrir o grupo de esportes para os funcionários do Grupo Pão de Açúcar. Olha que legal. O clube, não é o grupo. Sim. Clube de esportes, né, que era o GPA Clube, para os funcionários. E aí, de novo, empreendendo, porque contratei uma professora. Eu não tinha tido contato com esse departamento dentro do grupo aqui em São Paulo, mas eu tinha... bastante noção do que era, porque eu era um atleta do Grupo Pão de Açúcar, eu não era um funcionário atleta, né? Eu era um contratado, um profissional. E aí tivemos algumas reuniões e tudo mais, e levei para lá, na cara e na coragem, com bastante incentivo do Abílio Diniz, principalmente da Ana Maria Diniz, também do João Paulo, mas o João Paulo Diniz não cuidava dessa área, e do diretor, na época, diretor regional lá, que era um dos Gereissati ali, um familiar Gereissati. E foi um sucesso, o negócio pegou, deu certo, né? A gente foi desbravando uma cena que não existia, foi criando uma cena que não existia, levando a maratona de revezamento, que hoje em dia já não existe mais, mas naquela época era uma coisa grandiosíssima para quem praticava corrida. E acabei ficando 15 anos. Com 10 anos eu voltei para São Paulo para assumir a direção geral aqui no Brasil. Mas eu abri unidades assim em Minas Gerais, abri em Goiânia, abri no Piauí, se eu não me engano, uma época, em Recife. Você pegou um período, né, uma janela temporal, que a corrida ela deu um salto
fantástico. Em especial a corrida. Ah, e esse foi o primeiro boom, né? Hoje o É. pessoal diz que a corrida está num boom, só se for o quinto boom. Porque eu lembro Continua. das corridas da Nike, 10 quilômetros da Nike, 2004, 2005, 2006. Exato. Mas acho que você ainda pegou um pouco antes. E eu imagino que quando você começou a fazer esse trabalho em Fortaleza, você vinha de um ecossistema São Paulo e são duas realidades distintas. Exatamente. Que tipo de dificuldade você lembra de ter enfrentado nessa mudança de ambiente? Eu diria que assim, a única dificuldade que acaba se transformando em várias aí no dia a dia é a dificuldade, é a barreira, obstáculo cultural. Sim. Lá não existia essa cultura, eram pouquíssimas as pessoas que corriam na beira-mar, as pessoas iam caminhar. Sim. E aí assim, né, eu tinha, sei lá, na época, 30 anos, com 30 anos você não ia caminhar na beira-mar, porque caminhada era para velho. Né? Então você vê as pessoas da minha idade hoje caminhando, Sim. né? Cinquentões caminhando, e não tinha pessoas mais jovens. Os mais jovens estavam fazendo outra coisa. Outra modalidade. Provavelmente, principalmente academia de ginástica, que é uma coisa que já existia muitas lá. Sim. Então a gente começou tendo que quebrar essa barreira cultural. Mas como a gente tinha um incentivo? Primeiro tinha um exemplo, né? A matriz era aqui, era uma empresa completamente dominada pelo Abílio Diniz. Ela já não era mais uma empresa... acho que o capital já tinha aberto, ou ia abrir, mas enfim, era uma empresa ainda que era muito pautada na família, né? E a família... E um DNA de esporte gigantesco, gigantesco. né? E a família... Enfim, ventilava isso para todas as unidades, para todas as filiais, todos os estados, as cidades onde havia unidades do negócio do grupo Pão de Açúcar. E o diretor, também é um cara muito legal, uma pessoa que eu adoro, e ele também foi esperto e entendeu, bom, se eu ir por esse lado, eu vou agradar o dono da empresa e eu vou fazer o meu negócio, eu vou ficar bem na fita, né? Os interesses corporativos. Mas ele também era um cara que adorava praticar. Ele pratica até hoje, começou naquela época, e ele era um cara que vestiu isso, a esposa dele, os filhos dele, assim, era um cara que vestiu essa... Ele foi de fato catequizado pelo grupo, pelo Abílio Diniz, a praticar esporte, mas ele queria levar isso para os funcionários, para que ele tivesse prestígio nas reuniões de final de ano, para mostrar lá, né, quais são os números dos funcionários que correm e tudo mais. E eu tive o privilégio de ter sido escolhido, né, na hora certa, no lugar certo, naquele dia, na beira-mar, encontrado o diretor para ser chamado. Suas competências, né, naquele momento já era esportista, atleta, Exato. mais a oportunidade de encontrar a pessoa certa. Porque assim, eu queria me mudar para lá, eles não tinham conhecimento, não existia ninguém, talvez com a experiência que eu tinha na época lá em Fortaleza, porque não existia essa cena. E o legal foi que uma vez que a gente foi vencendo essas barreiras, e claro, a gente nunca transpôs todas, obviamente, né? Porque a coisa cultural... Hoje em dia me dizem que lá a coisa mudou completamente. Quando eu saí já tinha mudado, né? Mas a primeira assessoria esportiva de Fortaleza foi a do Grupo Pão de Açúcar, o GPA Clube. Ela não era aberta para todo mundo, claro, mas... Foi a primeira assessoria do jeito que a gente conhece aqui em São Paulo, foi a do Grupo Pão de Açúcar e eu que tive o privilégio de tocá-la. Muito bacana, eu lembro, eu trabalhei alguns anos com um grupo italiano e um dos nossos clientes no Brasil, naquele momento, era o grupo Edson Queiroz. Sim, opa. E eu fui muitas vezes para Fortaleza a trabalho e já gostava de correr, então eu corria, eu lembro, de manhã era difícil porque a gente saía cedo e a fábrica ficava no distrito lá de Maracanaú. Exato. Então a corrida ficava para o final do dia. E eu lembro nitidamente de correr naquele calçadão e ver a camiseta do Grupo Pão de Açúcar. Exato. Circulando ali. Éramos nós. Então, provavelmente eram os... E que num contexto do Ceará, de Fortaleza naquela época, o Grupo Pão de Açúcar se expandindo, mais lojas e tudo mais, era uma propaganda fantástica para o negócio. Sim. Além de ser uma coisa bacana para o público interno, era uma propaganda fantástica, porque o único lugar, o único lugar feito para correr naquela época era a beira-mar. Sim. Numa cidade de praia, né? Você imagina que as pessoas vão Ah. correr na orla, né? E aí o que aconteceu?
os clientes, as pessoas, né, cidadãos que não eram funcionários, vinham nos abordar de manhã ou à noite. Falaram, olha, como é que eu faço para correr? Eu sou cliente do Grupo Pão de Açúcar, eu compro no Pão de Açúcar, eu quero correr, eu quero caminhar, né? As pessoas mais, também na época, um pouco de idade um pouco mais avançada e tudo mais, que são mais participativas e tal. E a gente falava, olha, desculpa, isso aqui é uma iniciativa do grupo para os funcionários, né? Então não tenho como atendê-los. Aí, conversei com a minha mulher na época e falei, puxa, abre você uma assessoria esportiva, porque eu não posso, porque eu estou no grupo. Mas tem demanda. Aí minha ex-mulher, exato, minha ex-mulher abriu uma assessoria esportiva que hoje, pelo que me consta, é a maior de Fortaleza, ela já vendeu, né? Faz anos. Mas continua firme e forte, parece que é a maior de Fortaleza. E da assessoria que ela montou, obviamente, rapidamente surgiram diversas outras, e hoje é uma cena completamente estabelecida. Tanto é que Fortaleza é uma das capitais privilegiadas com os grandes circuitos dessas de corrida de estações, corridas de marcas, corridas e tal. E nesse meio tempo, então eu já estava aí no grupo, né? Já estava inserido nesse contexto de grande empresa, muito embora eu fui sacando nesses 10 anos que eu permaneci lá, que lá era uma coisa, porque lá não era a sede, não era a matriz, lá era uma filial, e na época ela era muito pautada pelas vontades, ou o diretor lá, o Gereissati, ele tinha muito mais liberdade. À medida que foram cerceando e mudando a forma de gestão da empresa, ele foi perdendo as liberdades, eventualmente ele saiu da empresa. Sim. Eu continuei lá, e aí as coisas foram mudando, o Pão de Açúcar foi se profissionalizando, eu não sei se já tinha havido o IPO antes de eu chegar, mas acho que foi durante esse processo. Aí o Pão de Açúcar, né, foi se tornando uma empresa menos familiar, tudo mudou, e quando eu vim para São Paulo, era uma empresa já ainda com o Abílio Diniz na presidência do conselho, o João Paulo Diniz já tinha saído, estava lá na Maria, e aí a empresa foi perdendo um pouco dessa identidade, essa identidade foi sendo enfraquecida. Sim. Pela nova administração, uma nova cultura, nova cultura. E aí eu tive o desprazer de presenciar uma aniquilação de cultura que para mim foi notória, e eu via isso, claro, né? Eu era um gerente, mas eu via isso de alguns diretores, de alguns vice-presidentes, assim, todo mundo que tem alguma ligação com o Abílio Diniz vai sair em algum momento, em uma hora vai chegar. Eu tinha ligação, muito embora eles nem chegaram a saber disso, eu saí nesse processo, mas não por causa da minha ligação com o Abílio, mas porque eu era um departamento de esporte, e tudo que era de esporte remetia a Abílio Diniz. Né? Esse relato seu é muito bacana, né? Porque mostra muito o que acontece numa fusão, né? Numa fusão de grupos. Felipe, a minha última diretora, ela não sabia que existia a maratona de revezamento Pão de Açúcar, que foi a maior corrida da América do Sul por anos aqui no Brasil. Sim. A quantidade de pessoas talvez hoje de 30 anos mais, que estrearam a sua primeira corrida na maratona de revezamento. E tinha a corrida no Ibirapuera, no Natal. Sim, essa é mais antiga, essa é a corrida de Natal, essa é mais antiga, numa época ainda... Provinha curta. Cara, aquilo era tinha horário de verão, né? Então, assim, você corria à noite, só que era de dia. E calor, super, né? No dezembro. Né? Era aquela corrida, eu tenho boas memórias. Muito bacana. Me conta sobre o Race Across America. Para quem não sabe, até explica, porque a sua audiência já está super familiarizada, né? Acho que tanto com as distâncias do triatlon, do Ironman, e o Race Across America é uma das provas mais severas do ciclismo. Eu sei que existe uma outra na Europa, você comentou recentemente num episódio, mas conta um pouquinho para quem não conhece o que é o Race Across America. O Race Across America é uma prova de ciclismo, só de ciclismo, que cruza literalmente os Estados Unidos do Atlântico até o Pacífico. Ela já existe há 40 e pouquinhos anos. E é uma prova que surgiu como um desafio entre 3 ou 4 amigos. Bom, e se a gente pedalar
literalmente, né? Leste-oeste. Desculpa, eu falei Atlântico ao Pacífico, ao contrário, é do Pacífico pro Atlântico. Tipo, a gente sai de uma praia ali na Los Angeles, ali na Califórnia, e a gente vai até o Oceano Atlântico, em Atlantic City, era por aí o percurso, Nova York e tudo mais. Eu li, tá registrado, terminava no Empire State Building. Não sei se ainda é isso. Não. Mudou. Pô, obviamente, hoje em dia já não dava naquela época, por isso que eu acho que eles mudaram. Exatamente isso. Porque era um marco, um ícone, né? E tudo mais. De qualquer maneira, tá pertinho ali da costa. E aí esses 3 ou 4 ciclistas desbravaram fizeram esse evento, que nada mais é do que vamos nos reunir aqui. Eles deram o nome de Great American Bicycle Race, que se tornaria Race Across America e se tornaria uma competição, porque no ano seguinte mais pessoas foram, e aí o negócio pegou, mais ou menos como a história do Ironman, para quem está familiarizado, né? Começou num desafio ali, numa mesa de bar, e 3, 4, 10 pessoas resolveram fazer. Aí chamou isso a atenção de muitas outras pessoas que foram, e aí o negócio pegou um embalo, só que o Race Across America, ao contrário do Ironman, nunca decolou. Nos anos que eu comecei aí, 94, 95, tinha muito mais participação do que tinha hoje, mas ainda assim era uma participação pequena em número de pessoas, porque, claro, é uma prova dificílima e é uma prova que acaba custando, mesmo pro americano, ela tem um custo, né, de você ficar ali 5, 10, 12, 13 dias na estrada com carro de apoio, com um monte de gente para te ajudar. E então, desses 3, 4 ciclistas que fizeram a prova costa a costa, sem dormir, ou, né, você dorme, mas você dorme o mínimo possível porque você quer chegar o mais rápido possível do outro lado. E você dorme no motorhome. Você dorme onde você quiser, Aonde você né? puder. Mas o americano tem essa cultura, né, das casas ambulantes, então, ou das vans, ou dos caminhões, dos ônibus. Por isso que é uma prova que acaba custando caro, né? Porque você demanda dessa estrutura. E aí eles logo perceberam que, claro, muita gente para fazer esse evento sozinho, que é um evento muito mais difícil do que um Ironman, nunca cresceria tanto. Então eles aí abriram, acho que em 1991 ou 1992, eles abriram para fazer como uma maratona de revezamento do Pão de Açúcar. Vamos fazer um revezamento entre 2 pessoas ou 4, e futuramente eles fizeram um revezamento de 8 pessoas para percorrer esses 5.000 quilômetros em revezamento, só que um revezamento aleatório, você decide quanto e como cada um vai pedalar, se vai pedalar junto, se vai pedalar separado, você decide se você para, quando você para, é tudo uma coisa autogerida pelas próprias equipes. E em 94 o Brasil levou o primeiro quarteto para participar, por conta da ligação de algumas dessas pessoas com os Estados Unidos, moravam lá alguns brasileiros, que eu conhecia, fui chamado para ser um integrante do integrante do quarteto. Desse quarteto em 94, e aí eu adorei, né? Eu ainda era um triatleta, tinha uma energia, adorava, a bicicleta sempre foi o meu forte. E o mais legal, além do desafio físico, né, é você passar por todos os lugares que você passa cruzando os Estados Unidos, né, na horizontal, paralela ao Equador, com diferentes, né, relevos, temperaturas, climas. Então é deserto, é clima úmido, é semiárido. Então, assim, foi fantástica a experiência. E aí voltei em 95 com o João Paulo Diniz, aí voltei em 97, voltei em 2001 e mais alguns anos. E dentro da sua experiência, você já deve ter feito, vamos dizer, com seguidas vezes que você fez a prova, você já vivenciou o calor extremo no deserto, você já vivenciou as subidas das Rocky Mountains, né, as montanhas do Colorado. O que que te marcou mais? Talvez alguma prova que você falou assim, puxa, essa eu achei que eu não fosse completar o meu percurso, né, o meu trecho. Você já deve ter visto muito atleta abrindo mão de completar. Muitos, Conta pra gente um pouco, porque... eu tive, assim, e eu gosto de falar isso porque eu comecei fazendo esporte, o polo aquático, né, um esporte estruturado. Eu já tinha feito natação, um pouquinho de judô, basquete, mas era tudo escolinha, não era nada levado a sério. Com 13 anos eu fui para o polo aquático e aí, de fato, eu de um dia para o outro, eu estava treinando 5 dias por semana, jogando campeonatos no final de semana e treinando pelo menos 2 horas por noite, entre o que você fazia antes de cair na piscina, e era muita ginástica, corrida com muita ginástica, flexão, abdominal, aquela coisa toda.
E depois a parte da natação na água e depois da natação a parte com bola, né? Então era um treino de fato como talvez sejam os treinos de futebol hoje em dia, né? Bem Um estruturado. treino longo deve ser um treino que é de 4 horas. Um treino desse é um treino de... De 2 horas pelo menos, Mínimo, até 3 horas. Eu lembro de ter saído às vezes do clube às 11, né? Caído na água às 6, 6:30 e Nossa. saído às 11, né? Aham. Do clube. E então eu tinha muita energia. Nunca foi um obstáculo eu ter energia para fazer isso. Claro, com 13 anos, né? É de supor que você tenha mais energia do que você tem com 50. Mas o triatlon casou muito com o meu estilo porque eu tinha muita energia e acabei tendo destaque no triatlon. E quando eu experimentei essas provas de ultra endurance, eu justamente fui chamado porque o meu ciclismo era um ciclismo que se destacava naquele cenário na época. E eu adorava bicicleta, né? Eu também me destacava porque eu adorava bicicleta e uma coisa leva a outra, né? Pernas compridas, né? Eu sou alto. E aí eu fiz 94 enquanto eu era um atleta profissional. Aí fiz 95, eu era um atleta profissional. Aí, nesse meio tempo, eu fiz também as provas de Ironman, né? Eu fiz 3 Ironman na minha vida, fiz 2 lá na Ilha do Havaí, no Mundial, e fiz um na Nova Zelândia. E foram todos esse período. Então, eu fazia o Race Across America, mas fazia também o Ironman. Intercalando. E claro, o ciclismo ajudava o ciclismo do Ironman. E então, eu estava sempre em forma, para participar desses desafios. Super em forma, porque isso também, só para Exato. audiência que não sabe, o Ironman são 3,8 quilômetros nadando, 180 pedalando e depois para 42 finalizar correndo. uma maratona, 42 Uma maratona quilômetros. de fato, né? 42 quilômetros. 42. Então, essa é uma prova de Ironman que já é uma prova duríssima. Exato, é uma prova que demanda bastante, né? E o trecho do Race Across America que você intercalava com seus triatlons, qual é o trecho que você pedalou no Race Across America? Então, aí eu fiz em quarteto, né, 4 vezes e em dupla uma vez. O solo não deu tempo de eu fazer e agora provavelmente eu não vá mais tentar fazer, né? Porque eu tinha um sonho, uma época eu pensei em fazer. Sozinho. Mas já não fiz porque eu precisava ter uma estrutura de treino que eu não consegui ter, né? Porque aí você precisa treinar muito com segurança e tudo mais, enfim, esse é um outro capítulo. Mas naquela época, o atleta profissional brasileiro de triatlon, ele não se especializava, nem mesmo uma Fernanda Keller, que é a nossa maior rainha, a nossa maior expoente, referência do triatlon brasileiro. Você fazia as provas que haviam, né? Então, eu competia provas de 40 minutos até provas de meio Ironman e depois esses 3 Ironman que eu fiz em 94, 96. Fiz 2 anos um Ironman em 96, 2 provas em um ano e em 94 eu fiz uma. E fazia o Race Across America, estava dando tudo certo. Não estava tendo problemas. Mas em 97, a gente foi terceiro colocado no Race Across America de 94, que foi uma surpresa. Teve uma competitividade gigantesca. E para nós brasileiros que fomos, obviamente, sem expectativa nenhuma, né? Primeira vez, primeiro ano, né? Sim. Nós fomos super bem. E aí, claro, ficamos animados para voltar lá no ano seguinte. Foi quando eu chamei o João Paulo Diniz, porque um integrante da equipe não quis ir, e montamos uma equipe com 3 membros, 3 ciclistas repetidos e um novo que era o João Paulo Diniz. E aí nós somos segundo lugar. Sim. E aí fica aquela coisa, bom, foi terceiro, foi segundo, a gente super animado, vamos tentar ganhar. Agora pode ser é factível, né? Mas 96 não rolou da gente ir e tudo mais, mas fomos em 97. E aí um dos integrantes também não pôde ir, chamamos um novo integrante que era um reforço fabuloso, que é o ciclista único brasileiro que venceu uma etapa da Volta da França, o Mauro Ribeiro, que estava se aposentando. Então ele ainda estava, para ciclistas amadores, entre aspas, como nós, ele ainda era um expoente fortíssimo, tinha ganhado uma etapa do Tour de France em 91, e a gente falou, bom, agora com o Mauro Ribeiro a gente vai ganhar. Acontece que eu, enfim, por um erro infantil, juvenil... Os erros acontecem. Exato. Eu não percebi que, assim, cara, em algum momento eu ia até sem energia, não é possível, né? Porque eu tinha uma energia que parecia inesgotável, mas não existe essa pessoa. Ela é finita. Exato. Só que ela foi acabar exatamente no ano de 97. Então, eu fui fazer uma prova
que eu tinha ganhado em 96, então eu era o número 1, né? De triatlon, que aí esse triatlon foi um que aconteceu aqui no Brasil, que era 3/4 da distância do Ironman, que ia ser véspera do Ironman voltar para o Brasil. E tive que parar a prova, né, de 150 provas que eu fiz, eu só parei 2. Uma prova eu parei com 10 minutos e a outra prova eu parei que era esse 3/4 de Ironman, não lembro nem como que era o nome da prova. E a prova que você parou com 10 minutos, por qual motivo foi? Porque era uma prova que ia durar acho que 20 minutos, eu saí muito ofegante da água, era uma prova de natação e corrida. Sim, eu já fiz algumas dessas. Dentro do Clube Pinheiros aconteciam, eram fantásticas. Eu não era um nadador, mas eu sempre nadei na raça, né, com todas as minhas forças, eu tinha uma energia e uma força grande. Só que eu saí eu quis nadar junto com os nadadores olímpicos, olha lá que legal. É legal ser garoto, né? Ser nadador olímpico do meu lado. Sonho grande, né? Exato. Sonhar pequeno, sonhar grande. Eu quis nadar junto com o Otaviano e, obviamente, não nadei junto com ele, mas eu juro que eu tentei. Obviamente, a hora que eu saí da água, cara, eu tava... esbaforido. Assim, tipo, a hora que tive que sair pra correr, eu vou cair no chão. Vou desmaiar. E aí, a segunda vez que você quebrou? Foi em 97. Foi em 97. Porque aí eu falei, cara, não vou fazer um Ironman aqui. Quase um Ironman. Sendo que daqui a um mês eu tenho o Race Across America que eu vou querer ganhar. Então é melhor eu parar. E parei, não me arrependo. Foi uma circunstância que eu tive que parar. Foi a melhor decisão, né? Não ter continuado. E aí descansei um pouco, né? E achei bom. Eu estava num dia ruim, né? Embora nunca tivesse acontecido. Eu demorei para descobrir isso. É engraçado porque a gente demora, né, para realizar os motivos, né, quando a gente falha e falha grave, como eu falhei. Sim. E aí, pronto, em 97, fomos para os Estados Unidos, querendo ganhar. Para mim não era a coisa mais importante, nunca foi ganhar a coisa mais importante, mas criou-se uma atmosfera, principalmente por conta da chamada do Mauro Ribeiro, que era um ciclista profissional ainda, para participar de um desafio desse. E o nosso histórico, né, de ter sido terceiro, segundo, agora, né? Os americanos, de quem a gente estava perdendo, estavam super afim de competir conosco, porque estava tendo essa competitividade. Como eu falei, esses eram anos de ouro, talvez, do Race Across America. Tinha muita gente da Europa e dos Estados Unidos. Só que, cara, eu subi na bicicleta, não fui eu que larguei esse ano. Você sobe na bicicleta, obviamente, lá em Los Angeles, e você larga ao meio-dia, então você já pega um calor grande, não na costa, mas com meia hora você já saiu da costa, já está num clima desértico, semidesértico. E aí eu não lembro, eu devo ter pegado um trecho logo ali que entrou no deserto, eu já não me senti muito bem, mas achei esquisito. Falei, bom, né? Normalmente eu me sentia muito bem, todas as vezes, mesmo cansado e tal, mesmo tendo problemas, eu me sentia bem. Bom, para encurtar a história, eu fiz os 1.200 quilômetros que me cabem, né? Se você for dividir 5.000 mais ou menos por 4, dá isso. Eu devo ter pedalado menos nesse ano. E não me senti bem em nenhum momento desses 1.250 quilômetros em 6 dias, 5 dias e algumas horas. Todos os dias você se sentiu Todos os dias, são várias enorme. pedaladas por dia que você faz, né? Você faz, acho que 6, 7 pedaladas por dia durante 5 dias e pouco. Não consegui, mudei a alimentação, comi mais, comi menos, aí as pessoas achando que eu estava desmotivado por algum motivo, aí a equipe começou a degringolar, porque, né, as expectativas começaram, bom, de 3,5 ciclistas, a gente não vai ganhar, mesmo com o Mauro Ribeiro, a gente não vai ganhar, né? E eu falava para todo mundo, eu falava, pessoal, não sei o que eu tenho, mas eu estou sem a força nas pernas. E nunca veio essa força, descansei mais, eu tentei, eles tentaram me cobrir, né, me dar uma cobertura para eu descansar um pouco mais de tempo e tudo mais. Cara, toda vez que eu subia na bicicleta, eu tava assim, tipo, no pior dia da minha vida e eu não tinha o que fazer, né, porque eu tava lá, né, Você tem a liberdade de escolher os trechos que você vai pedalar, ou uma vez que você fala que o nome do ciclista tem que ser o ciclista Não, naquele... você tem a liberdade. E assim... tem horas que você não tem muita escolha, porque o trecho é um trecho que vai ser repetitivo, mas, por exemplo, se vai vir uma subida específica, né? E a subida, toda subida vai acabar em algum momento, né? Ela não dura um dia, né? A gente consegue fazer vai encurtando ou alongando os turnos dos ciclistas antes de chegar naquela subida para que mais ou menos dê
na subida, é um momento de você passar para quem está melhor para a subida ou melhor para a descida. Tem toda né? uma estratégia. Exato. E você pode pedalar de 1 minuto a um dia inteiro sem parar. A quantidade de minutos ou de quilômetros que cada ciclista pedala é completamente livre. Inclusive, você pode parar de pedalar. Eu poderia ter parado de pedalar e ficado no carro 5 dias esperando o tempo passar e os 3 ciclistas pedalando. Que se cogitou até essa ideia, mas, obviamente, ter alguém pedalando de vez em quando era melhor do que não ter ninguém. Correto. Né? Então, 3,5 era melhor do que 3 ciclistas. E eu cumpri as vezes que eu tive que pedalar. Eu não me recordo, eu devo ter pedalado por volta de 1.000 quilômetros, não 1.200, 1.000 quilômetros, pedalei menos do que os outros. Os outros precisaram pedalar mais, mas o problema é que toda vez que eu subia para pedalar, a média caía, né? Sim. Eu não conseguia, mesmo pedalando menos, mesmo descansando mais, eu não conseguia render. Tava assim, é o que a gente diz quando cai o disjuntor. Né? Não sabia o que tinha acontecido, fiquei com isso encafifado durante algum tempo, né? Mas anos depois eu realizei que, cara, em algum momento eu ia quebrar, porque eu fazia de tudo, ganhava prova de tudo quanto é distância, em algum momento eu ia cansar. O corpo pede, né? O corpo pede. O corpo pede. E 97 também foi o ano, e isso eu não tenho uma memória nítida na minha cabeça, foi o ano que eu também estava achando que não queria mais ficar no triatlon. Sim. Já não, eu não dependia mais, eu tinha minha pequena rede de estacionamentos aqui em São Paulo, né, já estava querendo ter filho e tudo mais. Eu falei, cara, e foi nessa época que surgiram as corridas de aventura, que eu já conhecia pela televisão. Legal. Eu fiz uma em Natividade da Serra. Exato, que é um nosso lugar muito legal. Incrível, mas ao mesmo tempo desafiador, né? Porque aquela represa lá É. foi o que marcou a primeira edição da primeira corrida de aventura do Brasil. E tem um episódio seu muito bacana com a Carla Goulart, que ela fala que ela não sabe nadar. Cara, você viu e que ela estava remando num caiaque, não sei aonde, que um barco resgatou eles. E ela fala, poxa, Deus está mandando uma mensagem, né? Porque eu não sei nadar. O que eu estou fazendo aqui no meio, remando? E Deus manda as mensagens, né? E ela soube escutar a mensagem. Exato. Caiu fora da parte de canoagem. Porque assim, tem risco mesmo, a verdade é essa. Né? O barco vira, acontece, né? Os barcos viram, ainda mais essas embarcaçõezinhas, São né? pequenas, estreitas. Né? Leves. E aquilo lá, né? Assim, você não precisa, né? Morrer fazendo esporte ou correr um risco grande de vida fazendo esporte. Vai fazer outro, tem tantas outras opções. Exato, né? Mas é bacana esse seu relato também do... Mas eu permaneci, eu fui resiliente, né? Assim, eu falei, pessoal, eu vou fazer o que dá para fazer. E eu peço desculpas, porque assim, eu sempre fui não vou dizer que eu sempre fui o mais forte das equipes, mas assim, eu sempre era o cara que me motivava, né? Eu levava a equipe para cima, tanto é que eu fui organizador dessas equipes. Sim. 94 não, mas 95 eu fui, 96, 7 eu fui, depois eu fui 2001, depois eu fui 2004. Eu era a mola propulsora para juntar as pessoas e fazê-las ir pelo ânimo, pela empolgação, pelo prazer que eu tinha fazendo aquilo. Só que em 97 eu tinha feito tudo no pré, mas na hora de desempenhar o papel como atleta, me faltou, né? O corpo, que eu ia falar que o corpo rachou, né? O corpo trincou. Outro dia eu escutei o Marcelo Dantas, que ele é curador de arte, ele tem várias referências, entre elas o Japan House. Tem uma lista de obras aí que ele que organiza. E ele falou, quando o corpo racha, entra uma luz, você enxerga caminhos que talvez antes da rachadura você não enxergasse antes. Legal, hein? E eu acho que é um pouco o que você acabou, talvez, indo buscar outros caminhos que você não estava nem considerando. E aí no final de 97 eu paro, assim, falo, não vou mais competir triatlon, porque eu quero fazer corrida de aventura. Okay. Então, assim, você continua treinando, né? Para mim foi sempre essas transições, tanto do polo aquático para o triatlon, quanto do triatlon para a corrida de aventura. Foram muito macias, muito suaves, porque o negócio era treinar. E eu sempre gostei de treinar. Treino até hoje, não participo mais de provas, mas eu treino até hoje. Só que eu tinha que aprender novas modalidades, né? Tinha que aprender a remar, né? Tinha que aprender as técnicas verticais e tal. Então, eu larguei o triatlon assim, tipo, né? De uma maneira muito simples,
Foi realmente um negócio de não vou mais. Eu lembro direitinho, a última prova que eu fiz foi em Porto Alegre, mas eu já estava com o olho, né, na coisa de aventura, que eu já conhecia, já era fascinado pelos programas de televisão. Elas eram televisionadas, né, viravam documentários, mas sempre em lugares super exóticos, né, e tudo mais. E de repente ia até aqui, né, em atividade, ali na Serra do Mar e tudo mais. Eu falei, bom, eu quero ir para essa, né? E muita gente foi, depois voltou para o triatlon e eu não voltei para o triatlon, né? Dessas eu fui para o mountain bike, para as corridas de ultraciclismo. Bacana. Michel, eu sei que a agenda do Michel ela é concorrida, porque ele tem uma série de gravações, ou convidados que ele vai fazer os seus episódios e a gente tem aqui uma limitação de tempo. Então, eu vou migrar aqui na pauta para o próximo assunto, que é Michel Bogli no Endorfina, entrevistador. Você são quase 9 anos ou 10 anos já de... 8 anos e meio 8 já. anos e meio, mais de 400 e... Você falou para mim 450 50 episódios. e poucos episódios, né? Eu me sinto assim, sabe quando a gente larga na maratona, que você está no quilômetro 10 e já tem a tropa de elite voltando para completar a prova? Não que a gente está numa prova, mas é mais ou menos o sentimento, né? Que eu vou passar ainda, né? Mas é muito bacana porque ao longo de tantos anos e tantos episódios, você tem uma coleção de pessoas, né? Uma coleção de pessoas incríveis, de diversas origens, São histórias incríveis que montam uma coleção. Mas, atrás dessa coleção, tem o que a gente chama de recollection, que são aquelas memórias mais marcantes das pessoas que conversaram com você e que, durante a conversa, ou até naquele papo de bastidor prévio ou posterior à gravação, isso marca, né? Isso, às vezes, é um comentário que a pessoa fez, é o tom, o timbre da voz da pessoa na conversa, é uma lágrima que escorre. Então, eu queria que você listasse, porque são muitos, eu vi alguns episódios, tem a Emília Bugarin com a questão da obesidade, a gente tem o caso da Carla Goulart, que eu citei aqui, do medo de nadar, de cair na água, a Ana Lídia Borba, triatleta que teve um acidente, enfim, são centenas de convidados, de pessoas incríveis, mas se você puder contar aqui 2 ou 3 que te marcaram realmente, que acho... Tá bom. Eu tenho aqui na minha cabeça, assim, de bate-pronto, você falando. Esses episódios foram bem legais. O da Carla Goulart é uma história que ficou um pouco nas entrelinhas. Ela acabou... Essas, como a gente falou aqui antes de começar, né? As conversas elas dizem muito, né? Muito. E eu não citei a minha pré-conversa com a Carla Goulart, mas a minha pré-conversa com ela durou quase 1 hora. 2 dias antes, pelo telefone, porque ela mora lá em Sim, ela está numa Missouri, numa né? cabana, Exato. num lugar chalé, bacana, um chalé. Lugar frio, né? Pra caramba. Mas assim, ela começou a revelar alguns segredos da vida pessoal dela, que de repente ela mesma fala assim, eu não sei nem por que eu tô te dizendo isso, mas assim, a tua conversa é tão boa. E eu lembro direitinho onde eu estava e eu não sabia que a conversa ia durar quase 1 hora, né? Porque era um pré para esclarecer algumas coisas e tudo mais, as minhas dúvidas e tudo mais. A um ponto de que eu falei, olha, obrigado por você ter se aberto dessa maneira, né? Porque, eu não faço isso com ninguém e tudo mais e tal. Eu falei, bom, mas obrigado, né? Mas aí a ficha começou a cair na minha cabeça, inclusive me ajudou muito na condução da conversa, para entender, assim, eu não tenho nenhuma pretensão de ser psicólogo, mas assim, eu já estou pelo menos com 8 anos de experiência em tentar entender o porquê das pessoas, por que elas fazem o que elas fazem no âmbito esportivo, que muitas vezes está ligado em outros âmbitos da vida delas. Sem dúvida. Mas eu entendi por que ela
faz as corridas que ela faz, por que que ela gosta de se atirar nesse desconhecido de ficar 40 horas, 50 horas, 60 horas lutando contra o sono e o frio de 40 graus negativos, né? E ela deixa transparecer um pouco os traumas dela na conversa, mas tanto é que aí sim, na véspera da conversa, antes da gente começar, na véspera, antes de ligar o microfone, eu falei, olha, a gente não precisa falar desse assunto. Se você quiser falar, você fala. Ele não vai ser, obviamente, o tema, porque esse aqui não é um podcast para isso. Mas agora eu estou entendendo os porquês, né? Como é que você chegou na ultramaratona e tudo mais, piriri pororó. Ela falou, olha, não sei, talvez eu fale por alto. Eu falei, você fica super à vontade, não, eu não vou tocar nesse assunto, porque é um assunto particular seu, né? Um assunto importantíssimo e de uma gravidade bem grande na vida dela, foi um trauma gigantesco na vida dela. Ela deixou transparecer na conversa, mas foi uma conversa que, de cara, mesmo sem conhecê-la, né, além das conversas que eu tive com ela pelo celular e essa ligação, assim, eu já adquiri uma empatia muito grande por ela, né? E esse para citar um exemplo assim de uma conversa que me marcou, que foi muito recente, mas teve uma outra convidada que faz provas de Ultraman e de Ironman. Ultraman, para quem não sabe, 2 vezes, um pouquinho maior do que 2 vezes o Ironman, né? Então, se a gente acha difícil o Ironman, né? Tem o Ultraman, aí tem o quíntuplo Ironman, tem o Deca Ironman, dá para ir longe. A Vila que você entrevistou alguns dias atrás. A Manuela Vilaseca? Vila Seca, 400 quilômetros. Corrida de 400, 450 uma coisa quilômetros. incrível. Corrida a pé, não de bike. Interromper. Porque podia ser de bike, né? Sim. Aí você fala 400 quilômetros é longe, não, né? Mas é a pé mesmo. Mas é a pé mesmo. E não é no asfalto, lisinho e fácil, não, né? É trilha. Mas enfim, uma outra atleta, aí não preciso citar aqui o nome dela, mas eu vou citar porque ela falou isso no podcast, a Fernanda Moraes. Uma moça bacana, se não me engano, ela é fisioterapeuta, que faz provas de Ultraman. Eu escutei um podcast, esse episódio. E aí você associa também muito a imagem, né, física, né, da pessoa, e é uma coisa que não condiz. A hora que eu abri a porta, né, uma moça de estatura baixa, né, que você olha, se você estiver na rua, no elevador subindo para cá, você nunca vai dizer que aquela mulher faz um Ultraman, né? Sim. E para fazer um Ultraman, as pessoas já fizeram uma N quantidades de Ironman, normalmente, né? E aí você vai ouvindo, e uma certa altura do episódio, eu faço uma pergunta tipo assim, bom, mas, você, assim, tem alguma coisa que te levou a fazer isso, né? Porque, de novo, eu fico tentando insistir, às vezes mais declaradamente, às vezes menos, que tipo assim, por que você vai fazer um Ironman, né? Você vai um Ultraman ou um Ironman, você vai ficar se sujeitando a sofrimento, a dor, e fazer a prova normalmente não é o mais difícil. O duro é você treinar. É o treino. Para chegar lá apto, pode até ser que você não conclua a prova, mas para você chegar lá com a maior condição possível de você terminar uma prova. E aí ela me conta, do nada, como a gente está conversando aqui, que ela tinha sido violentada quando ela tinha não sei quantos anos de idade. Cara, eu tomei um susto, porque eu não conheço a pessoa. E você não está preparado. Que tipo de reação Primeiro que é um assunto que, assim, né, ninguém gosta de ouvir isso, né? Eu tenho 2 filhas, cara, assim, eu tenho um negócio com as mulheres que, né, eu já tive vários episódios, assim, não do endorfina, episódios na minha vida que eu tenho uma empatia com as mulheres incríveis e, por sorte, eu tenho 2 filhas, né? Porque Ultraman não é nada, porque eu fui violentada. Ela falou mais ou menos assim, né? Ultraman não é nada, porque eu fui violentada quando eu tinha não sei quantos anos e tal. Você não sabia nem o que... Cara, porque eu acho que tem situações... eu já passei... Fico arrepiado até agora, cara. Porque assim, você fala, o que eu vou dizer? Apesar assim, eu ter muito menos horas de voo aqui que você, mas a gente vai aprendendo que por mais que você tenha uma pauta mais ou menos combinada ali com a pessoa, mais ou menos você falou, vou entrar nesses temas, mesmo quando a pauta está combinada, você faz uma pergunta e muitas vezes você fica com muito cuidado, né, para a pergunta não acontecer de uma forma... ter um cuidado enorme para tratar com respeito
Todas as pessoas. Foi uma coisa que eu aprendi, não que eu não tivesse respeito antes, mas assim, eu tô numa conversa como a gente tá aqui, que tá sendo gravada, Sim. porque uma coisa é você me dizer uma coisa aqui, a gente vai aqui pra varanda e Vamos você tomar um fala, café ali. você fala que você foi violentado, molestado. Uma coisa é a hora que a gente tá aqui. Diante Embora a das conversa seja mais ou menos a mesma, aqui a gente sabe que a gente está sendo gravado e que isso aqui vai ao ar para quem quiser ver, né? Exato. Então, assim, eu lembro que aí, cara, assim, meu olho chegou a lacrimejar, Uhum. porque aí eu, obviamente, eu criei uma empatia com essa mulher, e aí eu falei, cara, então o Iron Man não é nada para você. E também acho que é outro aprendizado que às vezes a gente vai para conversa pensando em fazer uma pergunta, mas a gente nem precisa fazer a pergunta, porque a pessoa convidada, ela acaba contando a história Exato, naturalmente. exato. E isso, para nós, que quando a gente convida alguém, é o melhor cenário. É o melhor porque a cenário. pessoa, você não precisa perguntar, a pessoa conta a história. Exato. Isso é muito legal. E se eu tenho algum mérito nesses 8 anos, eu diria que é esse. É uma situação que se repete com alguma frequência. Uhum. Inclusive pelo telefone, como aconteceu com a Carla Goulart. E é uma mulher de 40 e poucos anos, sei lá, 50 e poucos anos. Não é uma criança que de repente Sim. confessa, né? Ah, eu peguei o pirulito do meu amigo, né? Uhum. É uma coisa séria de uma pessoa que já tratou isso na terapia, que já remoeu isso na cabeça dela, que já mais ou menos resolveu, né? Uhum. Mas esse foi um caso, e para citar mais dois onde eu me senti privilegiado, de fato, e aí eu posso até dizer, se o Endorfina parar hoje, todos os meus convidados me ensinaram muita coisa. Não tem um convidado, por mais talvez desinteressante, eu posso dizer isso, para mim, que alguns trechos das conversas foram, em algum momento eles me ensinaram alguma coisa nesses 450 episódios, que são quase 450 convidados, né? Porque eu já estou repetindo alguns. Mas duas pessoas me chamaram muita atenção e me colocaram numa situação de tipo assim, cara, eu posso parar aqui agora. A dona Nora Ronay, arquiteta de, na época, tinha 99 Fantástico. anos, Nadadora. né? Campeã, recordista de 100 metros borboleta, que Incrível. começou a nadar com 60. Quem ainda não conhece a história dela, quem não assistiu esse episódio, assista. Inclusive, ela tem a entrevista com você. Ela tem uma entrevista também no The Business of Life, do Brasil Journal. Também é muito Exato, boa essa isso conversa. mesmo, isso E essa mesmo. pessoa realmente marcou também a memória. Então, assim, eu ouvindo uma senhora de 90... Eu nunca conversei com ninguém de 99 anos, nunca tive esse privilégio. Uhum. E não é aquela vovozinha, aquela bisavó, que você fica, ai, vó, senta aqui. Não, eu tive uma Lúcida. conversa com ela. Extremamente lúcida. Né? A filha dela ajudou a colocar o fone de ouvido e tudo mais, né? Porque foi uma conversa remota, ela mora no Rio. Cara, eu me senti na frente de uma sumidade, né? Assim, para mim era como se eu estivesse conversando com um papa, com um Dalai Lama, porque, né? E é óbvio, o que me une aos convidados e à minha audiência é o esporte. Muito embora o esporte não seja necessariamente o tema central de todas as conversas, é o esporte que me fascina. Por que essas pessoas fazem esporte? O que o esporte ensinou e para onde que o esporte as levou, né? E eu ter conversado com ela, né, sobre a vida dela, sobre as origens dela, a ligação dela com o esporte, quando veio fugida da guerra, do nazismo para o Brasil e tal. Foi uma situação assim que, para mim, eu me orgulho bastante de ter conseguido gravar com ela. E uma que é mais recente, não tão recente, mas mais recente, é com o Marcelo Gleiser. Eu também escutei. Que eu fiquei durante anos tentando, né, mandando mensagem no WhatsApp, no Instagram, que nunca tive sucesso. Né? Tem gente que você manda e responde, tem gente que você manda e não responde nunca, né? Sim. E consegui chegar nele através de amigos. E ele foi super receptivo, não precisei de secretária, de assistente, de ninguém. Foi direto tratando com ele, né? Eu tenho o telefone do Marcelo Gleiser no meu celular, né? Que eu acho esquisito, né? Eu ter o telefone do Marcelo Gleiser, né? Mas vamos lembrar, é uma pessoa. É uma pessoa, exatamente. A gente começa a entender que... Exatamente. Todos somos iguais. Todos não importa iguais. se você tem medalha olímpica ou o equivalente ao prêmio Nobel de Espiritualidade com o Marcelo Gleiser. Mas ter descoberto dele que ele não é só um ultramaratonista, né? Ele é um cara que é um ultramaratonista que usa a ultramaratona para as reflexões de vida dele. O cara é um pensador fantástico, autor de não sei quantos livros, mais de 15 livros, não sei quantos países, de quantas línguas. Mas de sentar à frente de um cara que é um professor,
obviamente, inteligentíssimo. Uhum. E aí você começa a se perguntar, né? Tipo assim, meu, quem sou eu? Como é que eu vou conversar com uma pessoa tão inteligente Sim. Quem sou assim? eu na fila do embarque, aqui na fila do pão? Então, Ah, então assim, eu me preparei, eu estava ansioso demais, eu fiquei nervoso, suei pra uhum. caramba e tudo mais, porque eu falei, meu, eu não posso também. Aí vem a parte técnica da conversa, né? Não Uhum. pode rolar aquele momento, bom, e aí, Felipe? E aí, você tem mais alguma coisa para falar? Não dá, É, né? por isso que a gente tem que se preparar, conhecer a Exato, história da pessoa, se munir de informações. exato. Mas eu acho que, eu acredito, né, que é super importante a gente escutar. E por isso que eu parabenizo todos os que fazem podcasts e colocam disponível, né, compartilham as informações, que a informação compartilhada ela tem um valor muito maior do Muito que maior. guardado com a gente. Exato, é. É, mas essa troca nos permite a construir perguntas diferentes. Você tem a possibilidade de ir por um caminho que talvez o seu colega ainda não tenha É, percorrido. E isso é a beleza, né? De você compartilhar e acho que as pessoas também que são convidadas, quando você mostra que você se preparou, ela também vai te dar um respeito maior do que uma pessoa que não pesquisou nada. eu ouvi Né? isso de algumas pessoas que eu considero bons entrevistadores e alguns Uhum, grandes entrevistadores, uhum, que a maneira que você pode mostrar respeito, porque assim, chega num ponto, como eu tô agora, que eu não conheço as pessoas que eu tô gravando. As pessoas que eu conheço eu já gravei, O né? primeiro, o primeiro grupo de pessoas eram próximas. Claro que é uma Você tinha estratégia boa, vínculo. né? É uma estratégia até inteligente, né? Aham, Até para a coisa ir pegando, né? claro. Mas a hora que você mostra que você despendeu algum tempo Uhum, estudando, ouvindo, assistindo, lendo entrevistas passadas daquela pessoa, eu ainda tenho esse cuidado que eu descobri que o Instagram, para muita gente, né? É uma coisa muito reveladora, né? As pessoas às vezes não se surpreendem que eu descobri alguma coisa a respeito delas, porque elas não se recordam que elas postaram isso no Instagram, pois né? é. E para quase todos os convidados eu vou até o primeiro post no Ah, Instagram, que me toma um tempo enorme, né? porque às vezes o Instagram até ele trava, né? Você começa a Exato. voltar Exato, eu tenho que fazer isso do ah, computador, porque do celular ele vira e mexe, ele ele trava. trava. Ah, Aí você tem que voltar do começo de novo, né? Então, mas a gente descobre, às vezes não descobre nada muito interessante, mas a gente sempre descobre alguma coisa. E às vezes a uhum, gente descobre algumas coisas que geram um assunto uhum, e o convidado se surpreende nitidamente, como é o caso desse convidado que vai ao ar agora, né? Nessa semana, né? Não sim. é o episódio da semana para quem estiver ouvindo, mas ele nitidamente ficou surpreso com algumas descobertas que eu não fui xereta, eu só fui olhar no Instagram da pessoa. E se ele Sim. publicou, e é É, um Instagram é aberto, público. ele quis que as pessoas soubessem, Exato. né? Ah. Eu não vou na Dark Web pesquisar alguma coisa, né? Nem no Jus Brasil, né? Que a hora que você digita o nome da pessoa, sempre aparece alguma coisinha do Aparece. Jus Brasil. Estamos Eu no não vou Brasil. atrás, não pago o Jus Brasil para ir quem que ele está processando ou por que que ele está sendo processado. Aham. Mas, cara, isso eu acho que é uma das coisas que deixa os convidados mais à vontade. Sim, Eles saberem que você está respeitando e respeitando a opinião deles, né? exato. Porque assim, eu não concordo com tudo que os meus convidados dizem. Claro que não, né? Mas eu também não estou aqui para contestar É. se eu acho que eles estão certos ou se eu acho que eles estão errados. Eu estou tentando fazer com que eles digam os seus motivos, as suas motivações, as suas histórias. E aí cabe a nós, a mim, aos ouvintes, O ao senso público, crítico. É. O exato, senso a crítico para a julgar. gente montar o nosso quebra-cabeça. Antes de Exato. apontar o dedo pro Então, próximo, a então gente. assim, essa moça diz que foi violentada. Teve uma outra também que passou por abusos e foi violentada. E essa falou assim: eu queria falar isso aqui. Uhum, Eu quero falar isso. Antes da conversa, ela disse: eu posso falar? uhum, Falei, pode. uhum. Eu não vou te proibir de dizer nada, né? E eu vou tentar trazer isso para o contexto do Endorfina, que não é um contexto, não é nenhum podcast de true crime e Aham. nem um podcast com um psicólogo, um psicanalista que vai ficar tentando entender, né? Sim. Mas eu já tive gente que falou, inclusive uma outra convidada recente, que falou: olha, eu quero falar desse assunto, que é um assunto traumático, grave, Aham. né? Eu falei: tá bom.
E nesse caso, inclusive, aí eu não quero citar o nome, mas assim, ficou até uma coisa um pouco fora de contexto. Sim. Mas eu falei, bom, não quis falar. O que eu vou fazer? Assim, eu Difícil também não vou dizer, também. não, eu agora vou cortar Você essa não parte. pode bloquear o microfone Exato, também. né? E depois que você gravou, você tem que, né? Eu tenho esse compromisso, eu gravei, eu tenho que publicar o episódio. Exato. Né? Eu não cheguei num ponto de falar, não vou publicar. Uhum. Porque assim, se eu convidei a pessoa, Claro. é para publicar. Você Né? tem o episódio pronto, você vai publicar. Exato, é. Então, acontece isso, muitas vezes me surpreende, e hoje em dia já surpreendeu mais, mas assim, eu fico feliz. Uhum. Porque assim, esse é um elogio que eu recebo da pessoa, quando eu percebo que a pessoa ela se sente à vontade para falar uma coisa dessas para um estranho, que sou eu, né? Uhum. E vem que, tudo bem, se ela me disser que foi violentada, ou que ela fez isso, ou que ela fez aquilo, eu não estou aqui para julgar. Exato. Né? E muitos ouvintes relatam para mim, né, nas mensagens de rede social, tipo, cara, é legal porque você ouve as pessoas, e você está chamando um leque, né, de convidados tão amplo, tão aberto, que pode até ter gente que as pessoas não gostem de ouvir, mas elas reconhecem o meu esforço de dar voz para quem está do outro lado, se expor, falar, seja ali de direita, de esquerda, de centro, do que quer que seja. Eu estou aqui para ouvir, e não estou aqui para julgar. Isso é um respeito enorme, né? Porque hoje em dia, ainda mais do jeito que as pessoas estão... A sociedade está polarizada, né? Você ouvir a pessoa sem criar nenhum julgamento, sem restringi-la de nada, cara, é um... Esse é o primeiro passo para a empatia, né? Que tanto falam. É você escutar. Exato. Michel, olha, o Michel, apesar dele já ser multi-triatleta, Ironman, Race Across America, e é um cara ultra maratonista dos episódios do podcast dele, ele também tem problemas da vida mundana, né? Isso que nos aproxima um dos outros, né? Então, muitas outras coisas muitas também, outras né? coisas. A filha dele tem um horário para sair da escola, ele vai precisar sair daqui a pouquinho. Então, eu vou começar a seguir aqui para o nosso encerramento. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo tempo disponibilizado na sua agenda. Fico extremamente feliz com a sua participação aqui. Aproveito para deixar um abraço para os nossos colegas de podcasts e outros canais que também fazem um trabalho fantástico. Eu, fazendo um gancho com esse último ponto aí que a gente falou, do julgamento, por acaso, na minha última folha aqui, que era de uma outra pauta, eu lembrei que eu tenho um trecho do Pequeno Príncipe, o livro. É um livro infantil, mas é um livro adulto também. E ele fala uma coisa: tu julgarás a ti mesmo, respondeu-lhe o rei. É o mais difícil. É bem mais difícil julgar a si mesmo que julgar os outros. Se consegues fazer um bom julgamento de ti, és um verdadeiro sábio. Não é verdade? Definitivamente. É um livro fantástico, eu adoro, né? Li para minhas 2 filhas, para minha mais nova, agora a gente continua lendo. Eu adoro esse livro. Exato. A gente tem um presentinho aqui, esse episódio vai ser veiculado já próximo do Natal. Opa! Então já temos um presentinho aqui dos nossos apoiadores. Caramba, que legal! Né? Aqui. Oba! Para você. Caramba, muito obrigado. Tem um outro obrigado lá. a Chocolate do Jur. Tem mais um. Eu conheço uma executiva do Chocolate do Jur, a Kika. A Kika, ela é da área de logística. Isso. Eu falo com ela semanalmente. Não acredito. Porque, na verdade, eu trabalhei com eles um tempo. Ajudei eles a legal. fazer uma reorganização na parte que legal. de fábrica e de lojas. Isso faz tempo. Foi entre 2007 e 2008. Depois eu acabei indo tocar outro negócio. E o Manuel Landman estudou comigo. A gente fez uma pós-graduação juntos. Eu conheci bem a família, gosto muito deles. Aqui abertamente um abraço para toda a família. Né? Cara, a loja da Chocolate do Jur no Hospital Einstein, meu Deus do céu, meu. Que loja, cara, bonito, que loja. Né? Cada obra de arte que eles vendem ali, meu Deus do céu. É a loja onde eu não passo com frequência, felizmente, mas vou fazer meus exames no Einstein, né? E aí vira e mexe eu comento com a Kika. Kika,
é casada com um primo da minha esposa, um primo muito próximo da minha esposa. Uhum. Então eu encontro a Kika com bastante frequência na casa dos sogros dela, né? Lá em Vinhedo. Ah, que legal. É. E o tempo que eu trabalhei com eles era fantástico, porque no final do dia eu dava uma volta na fábrica para ver se estava tudo em ordem, tudo limpo e tal. A gente implementou o 5S na fábrica. Ah, que legal. Literalmente uma organização. Cara, existe há anos a Chocolate do A Ju, né? Eu fábrica lembro. ficava na Tila Inocente, no Exato, Itaim. era a loja que eu Itaim. conhecia era na Tila Inocente, não é mais lá. Exato, saiu de lá, agora está na Lapa. Ah, tá. E foi um começo de um passo maior para eles irem para uma fábrica maior e ampliaram o número de lojas, enfim. E eu fazia o round, o legal. tour pela fábrica e ia comendo os bombons das bandejas. O chocolate Eu deles É. deles é uma delícia. E aqui tem uma camiseta para você, da I Use You. É uma camiseta 100% algodão Pima, algodão super macio. Eu sei que acho que você tem um que legal esse apoiador também nome. do mesmo segmento, né? Não sei se... Não tenho não. Não. Oh, que legal. Muito obrigado aí a Use You. Eu não conhecia A essa Use You marca. tem um cupom de desconto. Quem quiser, tá na tela, vai subir um cupom de desconto, 10%, Runway. Legal. E esse meu O amigo tamanho tá certinho, viu? tem uma malharia há muito tempo, há muitos anos, e ele abriu recentemente essa nova vertical. Então, espero que você goste. Não, certinho. É o tipo da camiseta que eu adoro e o tamanho tá certinho. XG. Mais uma vez, Michel, super obrigado a todos. Um ótimo final de ano. Aí a gente deseja boas festas para todos. Um grande abraço e que venha 2026 com muita saúde para a gente fazer muito esporte. Exatamente. Saúde e sucesso pro Runway. É isso aí. Nossas trajetórias nos conectam. Me conte a sua. Um abraço.